todos. Vamos mais um semestre falar de direito administrativo aqui para a turma do sexto semestre da PUC Campinas. E a matéria inicia com este primeiro ponto, das aulas 10 até a aula 13, e o tema é ato administrativo. Talvez o ato administrativo seja o tema mais importante da disciplina toda, porque é a forma pela qual o administrador realiza as suas ações. O ato administrativo, ou a conduta escrita, formalizada do agente público, do mesmo jeito que o ato civil, o ato de direito privado, ele é a forma pela qual as ações no direito privado se realizam, o ato administrativo é, por analogia, a forma pela qual as coisas acontecem no âmbito do direito público. Nós vamos ver distinções entre ato e fato administrativo, algumas posições doutrinárias. Eu, quando fiz esse texto, já faz uns bons anos, eu acabei utilizando as posições doutrinárias dos autores mais relevantes de 10 anos atrás, que eram o Celso Antônio Bandeira de Mello e a Maria Silvia Zanella de Pietro, também o Diógenes Gasparini. O Bandeira de Mello e a Maria Silvia estão aposentados da PUC São Paulo e da USP, e o Diógenes Gasparini, que era professor de São Bernardo, procurador em São Bernardo, é falecido já há algum tempo. Então, atualmente, existem outros autores de maior relevância no cenário nacional em termos de doutrina, mas não fazem muita distinção, não, tá? O que foi apresentado por Bandeira de Mello e por Maria Silvia e por Diógenes Gasparini ainda é muito consistente. Não é porque eles se aposentaram das cátedras que o que eles escreveram pode ser jogado fora. Eles continuam sendo consistentes, continuam sendo livros muito bons. Atualmente, por força do tempo, nós temos outros autores que se apresentam como autores relevantes. E eu, particularmente, gosto muito do Edmir Neto de Araújo, da USP, e também do Carvalho Filho. Eu acho que ele é do Rio de Janeiro, oh, meu Deus, da Cândido Mendes. Nós também temos do Mackenzie a professora Irene Nohara, com um texto muito bom, que lembra muito o jeito da professora Maria Silvia escrever. Nós vamos, ao longo das próximas aulas, eu acho que nós vamos precisar de umas 8 aulas das terças e quintas aqui na PUC para falar de ato administrativo. É uma matéria densa, é uma matéria, bom, nós estamos falando de direito administrativo, então nós estamos falando de uma matéria que realmente é bem complicada, ela não, às vezes ela não flui como nós gostaríamos que ela fluísse. De qualquer forma, a ideia é desenvolver nos próximos 8, talvez 9 aulas, a matéria ato administrativo. O mês de agosto será todo utilizado para que nós façamos isso. Espero que vocês tenham aí com vocês o roteiro, que é a forma pela qual eu não preciso usar a lousa. Eu não ia conseguir usar a lousa aqui nesse sistema de Teams. Eu sei que nós conseguimos utilizar a abertura de tela, eu sei que consigo compartilhar a tela com vocês, eu sei que existe essa ferramenta, mas eu não faço a menor ideia ainda como dominá-la. Para evitar problemas, e o pior de tudo, eu até treinei, mas o meu computador aqui não é muito confiável, ele demora para entrar com a tela. Eu prefiro fazer exatamente como nós fizemos no semestre passado. Bom, o primeiro item da questão do tema ato administrativo é a introdução, que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Ela está escrita aí, eu vou tentar não ler, tá bom? Ela depois, se vocês quiserem, podem ler inteira. Quando nós falamos de mundo, né? Quando nós falamos de realidade, o pessoal, os cientistas, vamos dizer assim, fazem uma distinção que nós conhecemos desde o ensino fundamental, desde antes. Tudo no mundo se divide em mineral, vegetal ou animal, né? Nós não temos uma quarta classificação das coisas. Ou a coisa é inanimada mineral, ou ela é vegetal, ela tem... ou é não vivo, é vivo, e se for vivo é biológico, ele é vegetal ou animal. Eu também não sei exatamente a
classificação de alguns por exemplo, se o vírus deve ser entendido como um animal propriamente dito ou não, mas, bom, deixa para lá. O que importa é que classificações são práticas, classificações elas resolvem a maior parte das coisas. E não vou dizer para vocês que estão certos ou errados. Os gregos, 2, 3 mil anos atrás, entendiam que tudo, que o universo era formado por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Os chineses, da mesma época, entendiam que havia 5 elementos: terra, água, fogo, ar e madeira. Vocês vão falar, puxa vida, mas os chineses estão errados. Mas quem falou que os gregos estavam certos a dizer que tudo era formado por esses 4 elementos? Veja, as classificações, as compreensões, elas são práticas, elas devem servir para resolver problemas. Se a classificação, se a forma de entender resolver problemas da vida, ela é muito boa, ela serve a uma finalidade, ela atinge o fim a qual ela se destina. Então, tá tudo certo. Quando a gente fala de atos administrativos ou atos da administração, nós vamos ver alguma distinção daqui a pouco, nós vamos ver que essas definições, elas servem a um propósito, elas podem não resolver tudo, mas elas resolvem a maior parte dos nossos problemas práticos, e é para isso que o direito precisa, antes de mais nada, existir. Ele deve existir para resolver determinados problemas, ele deve funcionar. E quando nós abrimos o Código Civil, na parte geral, pode ser o de 1916, pode ser o Código Civil Napoleônico e pode ser o Código Civil de 2002, que ele vige no Brasil desde 2003. O Código Civil, ele divide tudo que vai ser objeto de normação em sujeito, quem são os agentes, objeto, o que é que poderá pertencer a esses sujeitos, e as relações jurídicas, os atos, ou seja, para o direito, nós podemos identificar que pessoas, ou que quaisquer, quem a lei determinar como sujeito, poderá ser um titular de direitos e obrigações, e no Brasil é meio claro que são pessoas naturais e as pessoas jurídicas, nessa ideia de pessoas jurídicas, na verdade, nós podemos entender até de maneira mais ampla como sujeitos de direito, porque nós temos algumas entidades que são sujeitos de direito, mas não são pessoas jurídicas, né? Se eu não estou enganado, nós temos a massa falida, o condomínio e o espólio. São 3 universalidades de direito que têm uma identidade de pessoa. Veja, não são pessoa, mas a lei atribui a elas essa qualidade, essa característica, para fins de funcionar o direito em relação a elas. E a pessoa jurídica não é alguém, mas a lei atribui a essas entidades uma personalidade que permita que o direito opere em relação a elas. Do mesmo jeito, as coisas, até 1888 no Brasil, havia a possibilidade de considerar, aliás, havia a possibilidade, não, efetivamente, se considerava que certas pessoas podiam efetivamente não ser pessoas, eram equiparadas a coisas, dada a escravização. Em muitos lugares do mundo existe tráfico de pessoas, ou seja, é perfeitamente possível que pessoas sejam equiparadas a coisas. E aí a parte mais difícil, porque é a parte mais abstrata, nós temos atos, nós temos relações, nós temos formas de agir, e essas formas de agir são entendidas como relações jurídicas ou atos pelos quais as relações acontecem. Ou seja, a forma, o modo pelo qual as pessoas agem fica registrado na forma de atos, certo? E é mais ou menos isso que eu apresentei para vocês nessa introdução, espero não ter sido confuso. De qualquer forma, o objeto de estudo do ato, lá no direito privado, quanto do ato aqui no direito público, é justamente a ideia de que o administrador ou a administração pública, ela age, ela funciona, ela exerce a função dela, ela faz acontecer a sua finalidade por meio de atos administrativos. Os atos, eles acontecem no mundo real, é óbvio, mas eles são registrados de alguma forma, eles são caracterizados de alguma forma
pelo direito, e essa caracterização também se chama ato, certo? O ato não é apenas aquilo que acontece, mas é o registro daquilo que acontece. Eu acho que isso está meio óbvio para quem já teve a aula de ato jurídico em Direito Civil 1, mas nós podemos retomar um pouquinho a partir de agora. E tem aquelas distinções, aquelas discussões que não são estéreis, pelo contrário, elas são básicas, elas são fundamentais para a identificação do que seja ato e o que seja fato administrativo. E como todos sabem, o direito civil, o direito privado, ele foi desenvolvido, ele foi compreendido, ele foi estruturado em um momento muito anterior ao direito público, ao direito administrativo, e nós sempre temos a compreensão das coisas a partir daquilo que nós já estudamos antes. A ciência do direito, ela compreendeu o ato civil, o ato jurídico, lá em direito privado, muito antes de nós compreendermos o ato da autoridade pública. Nós, aliás, começamos a entender o ato da autoridade pública a partir do ato da pessoa de direito privado. E não podia ser diferente que a primeira corrente que compreendeu o ato e o fato administrativo veio da compreensão do que seria ato e fato na área do direito privado. Então, pela teoria civilista, fato é um gênero, do qual o ato é espécie, e aí nós temos aquelas famosas classificações de ato ou fato lato sensu, ato ou fato stricto sensu, que nós não precisamos nos preocupar com isso aqui em direito público, certo? Eu não vou me preocupar com isso. O que eu preciso que vocês tenham em mente, e isso é importante até para o desenvolvimento de várias classificações de ato administrativo, são as 4 correntes sobre fato e ato administrativo que nós temos aí na página 2 do roteiro. E essas 4 correntes, essas 4 formas de compreender ato administrativo e fato administrativo estão dispostas logo em seguida. A primeira, que vem mesmo do direito civil e é chamada de clássica ou voluntarista, chama clássica porque ela advém lá da compreensão de ato ou fato como se fosse do próprio direito privado. Então, todos os alunos que já estudaram ato jurídico em direito civil gostam muito dessa teoria porque não precisa mudar nada. É basicamente a mesma compreensão. E por que voluntarista? Porque no direito privado a autonomia da vontade é determinante para identificar os atos. O ato só tem validade, o ato só vale se ele tiver sido realizado com autonomia da vontade do agente, senão aquilo pode ser anulado. E o ato administrativo, então, só pode ser decorrente de um comportamento humano voluntário. Não existe ato para o direito civil, não existe uma ação deliberada do direito civil se não tiver havido uma vontade do agente de realizar. Claro que pode haver culpa, pode haver dolo, etc., mas, de qualquer forma, o ato efetivamente decorreu de uma vontade humana. E, por isso, essa corrente é chamada de voluntarista. E o fato administrativo, exatamente como se entende lá no direito civil, é o mero acontecimento da natureza relevante para o direito, como, por exemplo, a morte do agente público ou a prescrição. São 2 fatos que acontecem independente de vontade das pessoas, apenas pelo decurso do prazo, apenas a coisa simplesmente aconteceu, independentemente da vontade, e esse fato é identificado como valioso para o direito, porque dele advém uma série de consequências. Se o agente público morre, não é um caso só de abrir sucessão no direito privado, mas é o caso de abrir a vaga dele para um novo concurso público. E no caso da prescrição, advém pelo decurso do prazo a impossibilidade de se executar judicialmente aquela obrigação agora prescrita. Bom, veio a corrente voluntarista, na ordem cronológica das coisas, não é bem assim, mas eu sempre prefiro fazer a contraposição pelo nome. Celso Antônio Bandeira de Mello apresentou uma corrente de entendimento do que seria ato e fato administrativo, que chegou a ser chamada de antivoluntarista, porque em oposição à teoria da vontade que veio do direito civil.
e chama antivoluntarista, porque para o Bandeira de Mello, e particularmente eu concordo com ele neste ponto, a manifestação da vontade do agente não conta, ou não deveria contar. O agente público, ele exerce uma função, ele realiza uma atividade de busca de finalidade pública e não de busca de interesses próprios. Ou seja, ele não está ali porque a vontade dele quer dizer alguma coisa. Ele está lá porque ele tem que cumprir uma finalidade pública. Ele está lá porque tem uma lei determinando que ele deve agir como um funcionário público, quer ele queira, quer ele não. A partir do momento que a autoridade pública se torna autoridade pública, aquela pessoa, a vontade daquela pessoa não conta mais. Ainda que ela quisesse fazer de modo diferente, a autoridade investida nela, a atribuição para realizar aquilo, impõe que ela haja segundo a autoridade e não segundo a própria vontade. Nesse sentido, eu gosto de usar essa expressão porque ela é uma expressão muito técnica. O ato administrativo é um enunciado prescritivo, ou seja, existe um registro formal de que aquela ação deve acontecer, quer as pessoas queiram, quer elas não queiram. Aquela situação deve ser cumprida exatamente na forma que a lei e o interesse público determinam. E então, por isso que o ato administrativo é um enunciado prescritivo, ou seja, impõe a realização do ato ao agente e pelo agente. A supremacia do interesse público sobre o privado, que é um princípio fundamental do direito administrativo, que forma o regime jurídico administrativo, impõe que aquele fato, que aquele ato aconteça, mesmo que o agente público que o realiza não queira, e mesmo que a pessoa que vai, o cidadão que vai sofrer aquele ato não queira receber aquele ato. É preciso que o interesse público prevaleça sobre o interesse privado, tanto do agente que age, quanto do cidadão que sofre aquela ação. E do mesmo jeito, assim como o ato é um enunciado prescritivo, a lei determina que o ato deve agir, o fato administrativo também é um enunciado da norma que informa que certas coisas devem acontecer, ou quando elas acontecerem, vai haver uma consequência. E, nesse sentido, a gente pode entender que os atos administrativos, eles podem ser anulados ou revogados, porque, afinal de contas, é possível que um fato, é possível que um ato realizado por um agente seja revogado pelo próprio agente ou por seu superior, e se aquele se aquele ato administrativo for realizado contra a lei, ele pode ser declarado nulo, tanto pelo próprio agente ou seu superior, quanto pelo Poder Judiciário. Mas é impossível revogar fatos, é impossível anular fatos. Assim, não é, se o fato aconteceu, se a realidade fática, se a situação da realidade ao longo do tempo se realizar, se concretizar alguma coisa, não é possível voltar atrás. Nós não temos máquina do tempo, nós não temos, nós não somos daquele filme do Harry Potter que gira um amuleto mágico que consegue voltar no tempo. Isso não existe. Se o fato aconteceu, não dá para anular ou revogar o fato, ele simplesmente aconteceu e nós vamos ter que lidar com as consequências daquele ato. Então, veja, a vontade nessa situação, ela pode interessar como conteúdo para o Bandeira de Mello para os atos discricionários. Os atos vinculados, como eles devem acontecer de qualquer forma, não interessa a vontade do agente. E no caso do ato discricionário, é preciso fazer uma verificação no sentido de, será que a vontade do agente de realizar aquele ato discricionário estava de acordo, estava consentando com a finalidade pública? No caso do ato vinculado, é simplesmente como nós vimos no semestre passado, o agente público tem uma lei que impõe que o ato seja realizado exatamente como a lei mandou. No caso do ato discricionário, o administrador público tem a possibilidade, tem a prerrogativa de decidir se o ato discricionário vai ser realizado de um jeito ou de outro. Ele tem a possibilidade de decidir se é de um jeito ou de outro. Só que ele tem que atingir a finalidade. E a grande questão é, será que essa vontade de agir, se essa finalidade foi atingida da melhor maneira ou da pior maneira? Nesse sentido, a vontade do agente em saber se ele fez direito ou não fez direito acaba sendo importante.
E essa vontade não diz respeito aos fatos de forma alguma. E uma coisa que eu esqueci de falar, as ações, está um pouquinho assim, está na linha C desse item, eu acabei pulando para D. Os atos do administrador público, eles sempre vão ter presunção de legalidade. Mesmo que o agente público realize um ato que depois a gente vai ver que é ilegal, que é imoral, que é ímprobo, aliás, assim, ele gabaritou, ele fez tudo errado, mas o ato, ao ser realizado, presume-se que foi feito dentro da lei. Você pode até controlá-lo depois, você pode até dizer que ele deve ser anulado, pode até dizer que ele vai ser alterado judicialmente ou pelo superior, todos os seus efeitos serão extintos, ex tunc, etc. Mas quando ele foi realizado, presume-se legal. Quando a gente toma uma multa, presume-se que aquela multa, que aquele auto de infração, ele tem presunção de legalidade. E nós não, como tem presunção de legalidade, admite prova em contrário. Cabe a mim o ônus de provar que o que o administrador público fez não tinha legalidade alguma, mas o ônus é nosso, não do administrador público. E os fatos, eles não têm presunção de legalidade, não existe um fato legal ou um fato ilegal. Os fatos, eles são verdadeiros ou eles são falsos. Não existe um fato ilícito ou um fato lícito. Morrer não é ilícito, embora ninguém goste, mas veja, não é ilegal morrer. Não faz sentido tratar dos fatos. A pessoa se aposentou, isso não é lícito nem ilícito, ele é simplesmente um fato. A aposentadoria, sei lá, se a aposentadoria for voluntária, quero me aposentar, tudo bem, mas a aposentadoria, assim, identificação da situação em que a pessoa tem direito à aposentadoria voluntária, ou 75 anos de idade, o servidor público atinge a idade da aposentadoria obrigatória, ou, meu Deus, já esqueci o termo, a gente brinca de expulsória e acaba esquecendo o termo técnico correto dessa aposentadoria, já vai voltar. Mas aos 75 anos, a aposentadoria é imposta ao servidor público, no aniversário de 75 anos, ele é retirado do serviço público, quer ele queira, quer não. Veja, ele fez aniversário. Isso não é legal nem ilegal, apenas gera consequências dentro do ordenamento jurídico. Por favor, uma coisa importante, é a aposentadoria compulsória, muito obrigado. O Pedro colocou aqui no chat e me salvou aqui, obrigado. Uma coisa importante, quando a gente fala de teoria clássica da Maria Silvia, teoria antivoluntarista do Bandeira de Mello, eles não têm muita discussão com relação ao, como vocês podem ter percebido, eles não têm muita discussão quanto ao fato. O fato, tanto um para o outro, é a mesma coisa. Tanto que, como não existe vontade em relação ao fato, o fato apresentado pelo Bandeira de Mello é exatamente o fato apresentado pela Maria Silva. A diferença entre eles está na identificação do que seria o ato administrativo, ok? E antes mesmo do Bandeira de Mello, do Celso Antônio ter desenvolvido essa teoria antivoluntarista, já existia a terceira corrente, chamada materialista. E, por favor, isso aqui não tem nada a ver com Marx, não é materialismo histórico, isso aqui não tem nada a ver com materialismo no sentido clássico, filosófico. Essa ideia do Elidócio Meirelles é muito voltada para o direito administrativo. Eu realmente não sei quem cria esses nomes todos bonitos, mas são esses os nomes deles, eu não posso fazer nada. O meu nome é Josué, o do Pedro é Pedro, da Luísa Massaioli também é Luísa, e deram esses nomes para eles. Eu não tenho controle sobre isso, ninguém de nós tem. Mas o que significa falar de uma corrente materialista que trata dos atos administrativos? Bom, quando nós tivemos a ideia de fato no direito civil, era a ideia de coisas que acontecem ou deixam de acontecer, independentemente da vontade das pessoas. Ou seja, no direito privado, os fatos acontecem e eles vão ter consequências jurídicas ou não. Se por acaso
Vou dar um exemplo bem bobinho, vai. Eu compro um carro e não faço seguro. Se por acaso alguém bater no meu carro, eu perdi o carro. Vamos imaginar que eu estou andando na rua e quando eu volto, não vou nem vou colocar uma coisa menos agressiva. Eu estaciono o carro para entrar numa loja, quando eu volto da loja, o meu carro não está mais estacionado onde eu deixei. A rua está vazia, né? O local onde eu tinha carro, ou seja, o carro foi furtado. Eu perdi o carro. Eu não tenho. O fato aconteceu e a consequência é que eu fiquei sem porque alguém o levou. Veja, se eu tivesse feito um contrato de seguro, o fato, furto, causaria o dever da seguradora de me ressarcir o valor daquele carro que foi furtado. O fato é o mesmo e gera consequências numa situação ou noutra. Isso é a base do direito civil. Os fatos acontecem e dos fatos são geradas consequências segundo a lei. O Eli Lopes Meirelles, ele nunca discutiu isso, e o Eli Lopes Meirelles assim, olha, ele faleceu em 90, e com certeza foi um dos autores mais brilhantes que nós já tivemos, ele era inteligentíssimo. Então, não dá para imaginar que ele não conhecesse o direito privado ou essa noção de fato do direito civil. Mas ele não estava preocupado com isso, ele nem tratou do fato nesse sentido. Ele simplesmente falou o seguinte: para que coisas aconteçam na administração pública, para, por exemplo, que uma ponte seja construída pela prefeitura, para que haja asfaltamento numa rua pela prefeitura, para que o governo do estado compre uma quantidade enorme de vacinas para que venham logo essas vacinas, para reduzir, para aumentar a imunização da população e eliminar o risco de pandemia, porque o governo federal efetivamente, sei lá, faça alguma coisa que realize uma obra, ou não sei. É preciso que, para que essa obra seja realizada, para que essas vacinas sejam compradas, para que a administração pública efetivamente se movimente, é preciso uma autorização prévia. Em direito público, nada é válido. Em direito público, nada tem validade se não tiver sido aprovado pela autoridade. E aprovação prévia. Tá? Aliás, aprovação prévia eu acho que é pleonasmo. Não existe aprovação posterior. Né? Aprovação posterior é uma outra coisa que a gente pode estudar outra hora. Mas em direito público, sem autorização, as coisas que acontecerem sem autorização, elas são consideradas ilícitas. Olha que coisa doida. Eu não estou dizendo que a ponte construída sem autorização é ilícita. Eu não estou dizendo que o estádio de futebol construído pelo poder público sem licitação é ilícito. Eu estou dizendo que todo o gasto público para realizar uma obra que não foi autorizada pela autoridade, eu falei de propósito, autorizada por autoridade agora, houve uma ilicitude e o poder público tem a prerrogativa de declarar que tudo foi feito sem autorização e tem a possibilidade de exigir de volta qualquer dinheiro público empregado naquilo. Olha que coisa doida que eu estou falando para vocês. O ato administrativo, ele continua sendo aqui para Eli Lopes Meirelles uma declaração de vontade da autoridade pública. Mas o que é materialista nessa tese do Eli Lopes Meirelles? É a distinção que ele faz com relação ao fato administrativo. O fato para o Eli Lopes Meirelles, o fato para a corrente materialista, é a realização da vontade da administração pública no mundo real. E aí eu vou ler para nós o que está escrito aí no roteiro, no finalzinho da página 2 e começo da página 3. A construção de uma ponte é um fato administrativo. E essa construção, esse fato, decorre de uma decisão do ato administrativo, de se realizar a construção da ponte. O Diógenes Gasparini afirma que os fatos administrativos são meros trabalhos ou operações técnicas dos agentes públicos e que não expressam manifestação de vontade da administração pública.
E aí ele dá uns exemplos. Vamos imaginar que exista um cirurgião, um médico cirurgião no hospital municipal, ou um professor que dá aula na Unicamp, ou alguém que faz serviço de varrição de rua, e ele é servidor público, ele é gari da prefeitura. Os atos realizados na profissão, ou seja, fazer cirurgia, dar a aula, varrer a rua, são atos da pessoa, sem dúvida alguma, mas isso só acontece porque aqueles servidores públicos foram autorizados por um ato de nomeação, de investidura, de realizarem aquelas ações no dia a dia. Veja, as suas funções públicas são entendidas como fatos que são previamente autorizados pela autoridade superior. A ponte, quando for construída, ela, para ser construída, precisa dessa autorização prévia. Para um cirurgião fazer uma cirurgia, e olha, de repente é o melhor cirurgião e a cirurgia foi um sucesso. Aquela cirurgia aconteceu, mas ela só aconteceu porque houve autorização para que aquilo acontecesse. As aulas lecionadas por um grande professor, por um grande cientista lá na Unicamp, elas tiveram autorização anterior. Tanto é que, se por acaso, no final do mês, se caracterizar que o cirurgião público não passou no concurso, se o professor da Unicamp não tinha tomado posse, se aquela obra pública não tinha autorização do orçamento público, tudo aquilo vai ser considerado nulo, ou vai ser considerado ilícito, porque não foi feito aquele fato, não aconteceu de acordo com o previamente autorizado e não vai haver pagamento. Então, por isso que chama corrente materialista. E a Aline quer fazer uma pergunta. Fique à vontade. Bom dia, Josué. Eu que tenho uma dúvida dessa corrente materialista. Uma dúvida não sei o que seria. Aí que é uma dúvida. No caso, vamos supor um exemplo dessa corrente materialista, na desapropriação, a obtenção do decreto expropriatório seria um ato, e eu ir e desapropriar um terreno, ou administração pública, seria o fato? Gostei, viu? Vou colocar no roteiro. Veja, o decreto de desapropriação ou o decreto de utilidade pública é realizado pela autoridade pública, tá certo? A autoridade pública, municipal, estadual ou federal, é a única pessoa que possui a prerrogativa de maneira discricionária, dizer, olha, esse imóvel aqui da sua família, que está com a sua família por gerações, ele, a partir de agora, ele vai ser decretado de utilidade pública para a gente destruir tudo e fazer uma estátua aqui para a cidade inteira. Não sei, pensei na maior besteira possível agora. Veja, isso é um ato da administração pública. Houve uma decisão do administrador de conferir utilidade pública para aquele imóvel. O que as pessoas que moram naquele imóvel, que são proprietárias daquele imóvel, podem fazer? Nada. Não há nenhuma possibilidade jurídica de ir contra a decisão discricionária do administrador público que determina a desapropriação. Mas não houve desapropriação ainda. Caso a família proprietária não concorde com o valor da desapropriação, isso vai precisar de um processo judicial. Só que, veja, o processo judicial, ou o pagamento da indenização, ou a retirada da família do local, são fatos que só podem acontecer, veja, esses fatos, ou essas linhas históricas do que pode acontecer, vai ter ação judicial ou não vai ter ação judicial, a família vai sair aceitando a indenização ou não, tudo isso decorre do decreto de desapropriação. E uma outra coisa interessante, saiu o decreto de desapropriação por utilidade pública, mas nós descobrimos que, sei lá, o documento possui alguma ilicitude, não foi assinada pelo ministro, foi assinado por um outro ministro, não foi assinado, sei lá, fingiram que assinaram, ou a identificação do terreno está errada. Veja, existe uma nulidade naquele ato. Havendo uma nulidade naquele ato, é perfeitamente possível impedir que o procedimento, que o processo de desapropriação se desenrole, e se ele estiver no meio e você descobrir, é perfeitamente possível fazer com que tudo volte atrás. Eu acho que eu acabei te causando mais confusão do que antes. Né? Não, acho que deu para entender, sim.
Eu consegui, pelo menos. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Veja, no Eli Lopes Meirelles, ele é muito claro com relação ao ato do agente. Olha, o agente público ele precisa ter a vontade de realizar o ato. É preciso fazer o ato, assinar o documento. E veja, mesmo a autoridade pública, ao realizar um ato administrativo, talvez o ato, o documento já venha pronto pelo assessor dele, ele só tem que assinar. E a gente sabe, muitas vezes, em alguns lugares, que o agente público nem assina, né? Porque agora a assinatura é digital e o token já está com o assessor. Né? Então, nem assinar, a autoridade, se bobear, assina, mas fica registrado no ordenamento jurídico, fica registrado para todos os efeitos que quem efetivamente realizou aquele ato não foi o assessor, não foi o estagiário, foi efetivamente a autoridade, porque a assinatura é a dela. E a partir daquele ato de assinatura, a partir daquele ato formal, um ato administrativo, determinando que tal coisa aconteça, as coisas vão poder acontecer. E tudo que acontece na vida após aquela autorização, o Eli Lopes Meirelles entende como fato material da administração. Veja, lá na corrente civilista, quando a gente, puxa vida, como que Maria Silvia, na corrente civilista, entende que alguém varre uma rua, ou entende que tem um pessoal construindo uma ponte, ou entende que um cirurgião do hospital municipal está realizando suas atividades no centro cirúrgico. Eles chamam isso de meros atos administrativos. Eles dizem que a vontade do agente, aquilo são atos. E o Eli Lopes Meirelles, ele fala, olha, esses atos que essas pessoas realizam podem ser atos entendidos na vida pública, na vida privada. Esses atos acontecem, é inegável que eles acontecem, mas para o direito público, nas lentes do direito administrativo, essas ações cotidianas dos agentes públicos, exercendo, cumprindo ordens, não podem ser entendidos como atos administrativos, mas fatos da administração. Esses atos cotidianos para o Eli Lopes Meirelles só existem porque houve um ato administrativo que determinou, que autorizou que houvesse essa realização. Para a Maria Silvia, esses atos são meros atos administrativos. E essas ações dos agentes no cumprimento de suas ordens são entendidos pelo Eli Lopes Meirelles como fatos materiais da administração. São lentes diferentes, a mesma coisa acontecendo, mas a interpretação do que é isso que acontece para a corrente civilista, meros atos administrativos, para a materialista, fatos administrativos que decorrem de uma prévia autorização da autoridade pública superior. Ok? Guilherme está dizendo que ficou só um pouco confuso. Cara, se é só um pouco, eu estou feliz, porque essa parte aqui é confusa mesmo. Corrente voluntarista e antivoluntarista falam sobre a vontade no ato. E a corrente materialista fala sobre a vontade de estar presente no fato. Cara, você conseguiu mostrar que é confuso mesmo. Quando a corrente materialista, desculpe, vamos para cima. Quando a corrente civilista fala de voluntarismo, fala de vontade do agente ao realizar um ato. Perfeito. E quando a corrente antivoluntarista fala que a vontade do agente não interessa, também fala sobre os atos da administração pública. A corrente antivoluntarista, e eu gosto muito dessa posição da corrente antivoluntarista, a vontade do agente não interessa, ele tem que cumprir as ordens. Então, não há muito que se preocupar em saber se o agente público tinha vontade de realizar o ato ou não tinha vontade de realizar o ato. Qual foi a parte do tem que fazer isso que você não entendeu, certo, senhor servidor público, sabe? Vontade não importa muito. Mesmo que ele faça o ato contra a própria vontade, o ato teve que acontecer e aconteceu. E uma outra coisa interessantíssima, né? O ato tem que ser realizado. O administrador público não realiza o ato porque achou melhor não, ele cometeu um crime contra a administração pública. Tem tipo penal específico para isso. Ter o dever de realizar e não realizar o dever porque achou melhor não, ou seja, teve vontade de não fazer, é crime contra a administração pública, salvo engano, prevaricação.
da cadeia para o servidor público. E, logo, ele querendo ou não querendo, ele vai fazer. É a mesma situação. Se, por exemplo, você chega para o servidor público e fala assim, ô, chefe, quebra o meu galho. Quebrar o galho para o administrador público, ele entende como, puxa vida, você está querendo que eu sofra um processo administrativo disciplinar e um processo criminal para, contra a lei, fazer o que você quer? Veja, ele, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele, puxa, ele é teu parceiro, ele é teu amigão, tal, ele não vai fazer isso porque a consequência de não cumprir a norma é muito grande. Então, veja, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele é muito preciso quando a gente fala que a vontade do agente não interessa. O ato administrativo deve ser realizado de qualquer forma, ou melhor, sempre com interesse público impuser a realização do ato, o agente público deverá realizá-lo, quer ele goste, quer ele não goste de realizar aquele ato, quer ele queira, quer ele não queira. Quando o Eli Lopes Meirelles fala dos fatos administrativos, na verdade ele não está falando também de vontade do fato. Eu acabei dando alguns exemplos de ações, ou seja, agentes públicos realizando suas funções, seus compromissos diários. O médico no posto de saúde é um servidor público que vai lá atender, que vai lá fazer o atendimento médico, que vai fazer os diagnósticos, as análises clínicas, a prescrição médica. O professor na escola pública, ele apresenta a matéria, ele ensina os alunos, ele passa o programa, ele avalia se os alunos entenderam aquele conteúdo programático. Veja, tem vontade envolvida, ele precisa fazer aquilo, certo? A rua não vai se varrer sozinha, precisa alguém fazer o serviço de coleta de lixo. Veja, existem pessoas fazendo tudo isso. E só que veja, essas coisas que são feitas, essas coisas que se realizam pelos atos dos servidores públicos, claro que ele precisa ir lá e, puxa vida, eu como gari, eu preciso pegar esse saco de lixo e jogar no caminhão de lixo, porque alguém precisa fazer isso, ou seja, eu preciso exercer essa ação. O tumor não vai ser retirado sozinho, vai precisar de alguém segurar lá o bisturi para fazer a operação cirúrgica. Alguém precisa fazer a ação. O que o Eli Lopes Meirelles diz é que todas essas coisas, os pedreiros, os engenheiros, os arquitetos, todos juntos para realizar uma obra pública, eles têm uma vontade envolvida. Mas o que o Eli Lopes Meirelles afirma é que todas essas ações, elas devem ser entendidas no seu conjunto como um fato que existe porque foi aprovado por um ato da autoridade pública. Ou seja, houve gasto de dinheiro ou haverá gasto de dinheiro para realizar tudo isso. Pessoas serão contratadas, empresas serão contratadas, obras serão realizadas, serviços serão prestados, mas para que isso tudo seja considerado adequado dentro do ordenamento jurídico, é preciso, antes, que uma autoridade pública tenha autorizado a realização dessas coisas todas que virão a seguir. O Eli Lopes Meirelles sabe que essas pessoas vão agir, e a ação tem a ver com o ato, mas do ponto de vista da corrente dele, materialista, tudo isso, todos esses fatos, todas essas coisas que vão acontecer, devem ser entendidas como fato material, que só existe, só acontece porque houve autorização prévia da administração para que se realizem. Veja, em momento algum, o Eli Lopes Meirelles falou que fatos acontecem, ou ele falou o contrário, que fatos não acontecem. Ele não tirou a verdade dessa definição lá da corrente voluntarista, que é copiada pela corrente antivoluntarista. O fato lá do direito civil, que as coisas acontecem independentemente da vontade humana, também, veja, não é porque a corrente materialista apareceu que aqueles fatos da corrente antivoluntarista deixaram de existir. As pessoas continuam se aposentando, as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam sendo promovidas, as pessoas continuam realizando ações, fatos acontecem independentemente da vontade, a prescrição de certas ações judiciais no decurso de prazo, elas são declaradas. Veja, esses fatos todos continuam acontecendo. O que o Eli Lopes Meirelles pôs foco na sua corrente
materialista é que existe uma série de ações de agentes públicos que não devem ser entendidos como atos, porque não há força de autoridade nessas realizações cotidianas das suas tarefas. Tudo isso, a obra sendo construída, a cirurgia sendo feita, a aula sendo lecionada, tudo isso, embora sejam decorrentes de atos das pessoas, devem ser entendidas como um fato. O fato de ter sido um fato que foi previamente autorizado pela autoridade superior. Então, veja, existem coisas que acontecem na vida pública que são entendidos como o fato. Vamos melhorar isso. Eu tenho um colega aqui na PUC, no programa de pós-graduação, que é secretário de Assuntos Jurídicos da prefeitura. O prefeito, um belo dia, declarou, fez um ato de nomeação, nomeando esse meu colega para secretário de Assuntos Jurídicos. Veja, a partir daquele momento, ele passou a ter autoridade para agir como secretário de Assuntos Jurídicos. Mas veja, as coisas que ele faz na vida pública como secretário devem ser entendidas pelo Eli Lopes Meirelles como fato que decorreu de sua nomeação como servidor nomeado pelo prefeito. E aí a Letícia pergunta, o fato depende do ato? Ele só acontece com o ato? Veja, vamos imaginar que um presidente nomeia um ministro de educação, e esse ministro de educação começa a fazer um monte de coisa errada. Tem duas coisas. Será que essas coisas que esse ministro faz fazem parte da sua atribuição? Se fazem parte da sua atribuição e ele faz errado, a responsabilidade é muito grande. Porque, afinal de contas, o que ele está fazendo bobagens porque se apresenta como ministro. Mas é possível que certas coisas aconteçam, fatos sejam realizados, você não goste deles, mas eles só acontecer. Bom, melhorar isso, o exemplo ficou horrível. Um ministro da Educação realiza atos de ministro da Educação. Veja, tudo o que ele fez foram atos que têm a ver com a atribuição da competência dele. Ele é competente para realizar tomar certas decisões e ele as toma. Veja, tudo que decorrer do ato dessa decisão está aprovado, está autorizado e o governo é responsável por todas as consequências das suas decisões. Tudo que aconteceu depois daquela aprovação e por conta daquela aprovação vai ser entendido como dentro da legalidade. Se por acaso alguma coisa for errada, se alguma coisa não estiver sendo feita da maneira correta, vai ser possível controlar. Tudo bem, não estou discordando disso. Porém, é possível que apareça alguém e realize um ato sem autorização. Vamos imaginar que nós estamos sem ministro da Educação e que alguém toma uma decisão dentro, ou realiza alguma coisa, ou compra alguma coisa dentro do Ministério da Educação sem autorização prévia. Veja, o ministro não autorizou, a autoridade não falou que aquilo era para acontecer. Como é que aconteceu? Veja, o fato aconteceu. Gastou milhões de reais com uma determinada situação, mas aquilo foi comprado sem autorização. Houve a compra? Houve. Gastou dinheiro? Gastou. Houve a realização de um negócio? Houve. Tudo aquilo efetivamente aconteceu. Se bobear até, eram livros didáticos e os livros foram distribuídos e não dá mais para voltar atrás. Gastou-se dinheiro com os livros que foram distribuídos. Pergunta, como é que faz para reverter uma situação dessas? Veja, se por acaso aqueles livros foram comprados sem licitação, se aqueles livros foram comprados sem autorização do governo, se o dinheiro para comprar aquilo não foi aprovado, é possível exigir responsabilidade civil das pessoas que fizeram aquilo. A autoridade pública pode dizer perfeitamente, eu não autorizei que essa obra acontecesse, eu não autorizei que essa compra acontecesse, eu não autorizei que essa pessoa prestasse esse serviço. Vamos voltar à situação anterior. Numa situação em que o governo não autorizou a realização daquilo, é possível que o dinheiro público eventualmente gasto seja recuperado. É possível que as pessoas
que fizeram aquilo sem autorização sejam processadas por improbidade administrativa e por responsabilidade civil, e talvez até por crime contra a administração pública. Porém, se as pessoas fizeram tudo aquilo dentro da autorização que foi dada previamente pela autoridade competente, aquelas coisas, aquele fato todo deve ser entendido como regular e não será passível de discussão. Veja, vai se discutir um fato como um todo, e aquele fato é um pacotão de atos de pessoas que realizam as suas ações, porque tudo aquilo foi previamente definido dentro de um ato de autorização prévia da autoridade superior. Vamos ver aqui, depois da Letícia, o fato depende do ato, ele só acontece com o fato. O fato material, ele, na corrente do Lopes Meirelles, esse fato material, ele precisa ser aprovado pelo ato da autoridade superior. Ele pode acontecer com o ato depois de aprovado, sim, mas se não tiver sido aprovado, é possível que essa situação toda seja discutida judicialmente. A gente não vai conseguir desfazer a obra construída, mas nós vamos conseguir apurar as responsabilidades. Eu acho que agora eu consegui explicar, Letícia. E aí, Georgia, professor, eu ainda não estou conseguindo entender o motivo de o fato não expressar a vontade da administração pública, sendo que justamente é necessária a autorização prévia. Veja, a autorização prévia, sem dúvida alguma, é um ato administrativo. E tudo que acontece após o ato administrativo deve ser... Vou dar um exemplo. Gente, para avaliação desse semestre, eu quero não fazer a realização de uma prova, mas eu quero a apresentação de trabalhos dos alunos. Veja, eu acabei de autorizar a realização do trabalho. E aí alguém, muito rápido, faz um trabalho de direito administrativo e me entrega, e o trabalho está maravilhoso. Só que eu falei para fazer o trabalho de direito administrativo 2 e o trabalho maravilhoso é de direito administrativo 1. Veja, o trabalho foi realizado. Agora a pergunta, devo considerar esse trabalho? Pô, mas a pessoa se esforçou, o trabalho pode ser mandado para a NASA, de tão bom que está. Tudo bem, mas o trabalho foi de acordo com a autorização ou de acordo com as instruções? Veja, o fato é, está autorizada a realização do trabalho, a pessoa faz um trabalho que não tem nada a ver com o que foi pedido. Na administração pública está autorizada a realização de uma obra, mas a obra feita não tem nada a ver, foi autorizada uma obra a um hospital público, a pessoa entrega uma rodoviária. Veja, gastou o dinheiro do hospital na rodoviária, isso pode ser discutido judicialmente? O fato, construção da rodoviária não é o que foi autorizado. O que foi autorizado era a construção de um hospital. Veja, houve um fato, e esse fato vai ser identificado, esse fato vai ser verificado, ele vai ser interpretado à luz do ato de sua aprovação, à luz do ato de sua autorização. Há uma relação necessária entre todos os fatos, todas as consequências daquela autorização e a autorização dada. Vamos lá. Então, de acordo com a corrente materialista, os fatos podem ser anulados? Não. Fato não tem como ser anulado. O que pode ser invalidado vamos lá. O fato aconteceu, é um fato consumado, a obra está realizada. Ninguém vai lá implodir uma obra que acabou de ser feita. Mas vamos imaginar que, usando um exemplo anterior, vamos imaginar que a prefeitura fez a desapropriação de um imóvel, de um terreno, para construir um hospital. Só que a construtora, a empreiteira, faz o hospital no terreno vizinho. Havia 2 terrenos, o terreno que a prefeitura desapropriou e um outro terreno. Aí a prefeitura, sei lá, paga não sei quantos milhões de reais para desapropriar o terreno A, e a empreiteira não enxergou que o terreno A, porque tem o terreno B ao lado do terreno A, e constrói o prédio em cima do terreno B que não foi desapropriado. Pergunto para vocês, como é que a gente resolve isso? Vai demolir a obra? Foi feita errada, foi feita no local sem autorização. A prefeitura não mandou construir ali, a prefeitura mandou construir em outro lugar.
Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um exemplo didático. Espero que vocês entrando no Google não achem nenhum exemplo desse, tá? Isso nunca tem acontecido. Mas não dá para o fato acontecido, o fato consumado, vamos demolir, vamos voltar atrás. Houve gasto, houve custo, houve pagamento de pessoas. Veja, são situações que nós vamos ter que resolver exatamente como o direito privado faz. Nós vamos ter que resolver isso na forma de indenização por perdas e danos. Não dá para desfazer a obra, né? Nós não temos como fazer de conta que a obra não existiu, que a obra não foi construída. Ela simplesmente não dá para ser desfeita. Nós vamos ter que apurar as responsabilidades e identificando a pessoa que fez a coisa errada, não vamos poder anular o fato. Fatos não são anulados, certo? Ele está lá. Fatos acontecem ou deixam de acontecer. Nulidade ou o que nós podemos discutir com relação à nulidade ou invalidação é com relação aos atos de autorização para a construção daquilo. Se aquela obra não foi autorizada, a obra está lá, a obra vai ficar lá, mas o Estado tem a prerrogativa de exigir o dinheiro de volta. O Estado tem a prerrogativa de pedir o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, porque o dinheiro público foi gasto no lugar errado. O aluno poderá ficar doido da vida, que, puxa vida, mas o trabalho está tão bom, o senhor não vai considerar? Mas não foi pedido o trabalho dessa matéria, foi pedido o trabalho de outra. O trabalho foi feito, mas, veja, o fato vai ser avaliado de um jeito ou de outro conforme a autorização que foi dada. E vamos ver aqui, a Letícia disse que entendeu, a Georgia também. Puxa vida, gente, que bom. Pelo menos duas pessoas entenderam essa complicação. Aí a Aline pergunta, está relacionado com o princípio da intangibilidade da obra pública? Não sei, Aline. Eu nunca pensei por esse lado. Eu realmente não sei. Ixi, a pergunta do Léo ficou lá em cima. Cadê a pergunta do Léo? Leonardo, quando você falou que... Professor, quando você falou que na teoria antivoluntarista os atos são prescritivos, os fatos podem... Puxa, pulou. Gente, espera um pouquinho. Quando você falou que na teoria antivoluntarista os atos são prescritivos, significa dizer que que uma norma constitui o sentido desse ato? Exatamente. Puxa vida, legal ver que vocês são bons em Haskell, Isso é uma arte quase perdida. Meus parabéns por ainda terem boa base na teoria geral. Sim, a prescrição significa que uma norma determina o sentido desse ato. Eu não poderia ter escrito de maneira mais precisa. Gente, não sei se agora com a quarta corrente as coisas vão ficar mais difíceis ou mais fáceis, mas nós temos aí a próxima corrente. Eu também faço uma brincadeira, não sei quem inventa esses nomes. A próxima corrente, a quarta, chama dinâmica ou dinamicista, e atualmente é a que mais vale, porque ela é uma junção, ela é uma conjunção, ela é uma justaposição das correntes anteriores. É uma corrente que aceita absolutamente tudo que foi falado até aqui. Por que eu estou dizendo nesse sentido? O fato administrativo não guarda relação com o de fato jurídico, que a gente vê lá no direito privado. Fato jurídico significa simplesmente o fato capaz de produzir efeitos na ordem jurídica, de modo que dele se originem e se extingam direitos. Ou seja, eu não sei falar isso aqui com sotaque, então, ex facto oritur ius. Eu acho o máximo esse pessoal que escreve em português e fala ou seja em latim. Eu nunca entendi o ou seja. Então, vocês me perdoem a brincadeira que eu fiz com vocês agora. Mas o fato administrativo, ela tem a ver com a produção de efeitos jurídicos, não isso, mas o sentido como o Eli Lopes Meireles falou. Veja, nós não estamos preocupados com a produção dos efeitos ou com a produção de consequências jurídicas. Materialmente falando, o que importa é a atividade realizada ou a atividade material realizada pelo administrador ou pelos servidores públicos no exercício da função administrativa, que visa efeitos de ordem prática para a administração. Então, nós temos inúmeros
fatos aqui, além dos que eu identifiquei acima da Lei Lopes Meireles, mas, de fato, nós temos aqui uma quantidade enorme de fatos administrativos que acontecem por força de uma ação deliberada da autoridade pública. Então, além daqueles exemplos que eu dei acima, outros aqui estão dados. A apreensão de mercadorias pelo RAPA, dispersão de manifestantes pelo comandante do destacamento, a desapropriação de bens privados pela autoridade que precisa construir alguma coisa no local, requisição de serviços ou bens privados, que a gente vai aprender em limitações administrativas ao direito de propriedade. Bom, a noção indica tudo aquilo que retrata a alteração dinâmica na administração, um movimento na administração, na ação administrativa. Se por acaso essa corrente dinâmica, ela está simplesmente preocupada em saber se aquilo que acontece a partir de um ato deliberado do administrador público, de uma decisão do administrador público, vai causar modificações na realidade dessa própria administração. Isso significa dizer que a noção de fato administrativo é mais ampla que a de fato jurídico. E, na verdade, vamos deixar as coisas mais claras para nós. Quando ele fala que a noção de fato administrativo é mais ampla, ele está dizendo simplesmente o seguinte: tanto Eli Lopes Meireles, materialmente falando, está correto ao dizer que o fato materialmente identificado importa para a administração pública, quanto a morte de um servidor, que é um fato jurídico, independentemente da materialidade dele, também importa para a administração pública. Do mesmo jeito que, sei lá, uma situação fatídica, o servidor público, faltam ainda, sei lá, 5 anos para ele se aposentar, mas infelizmente ele é cometido de uma doença e vem a falecer. Veja, não houve nenhum fato material aqui, há um fato jurídico, exatamente como no direito privado. E o Carvalho Filho diz, olha, esse fato é importante para a administração pública, as coisas da administração vão ser alteradas pela morte do servidor. E, ao mesmo tempo, o servidor público, o governador, ele assina um decreto e aquilo vai causar mudanças na realidade das pessoas. Assina um decreto de utilidade pública de uma área grande envolvendo inúmeros proprietários de um bairro, sei lá, de Campinas. Essa decretação de utilidade pública do bairro vai causar uma quantidade enorme de alterações na vida dessas pessoas. E essa alteração toda é um fato material da administração, ou seja, a corrente material, ela simplesmente pega o fato das correntes voluntarista e antivoluntarista e fala também que é tão importante quanto o fato material administrativo da corrente materialista. Juntou os dois, simplesmente fala que os dois são importantes. E com relação ao ato, vejam que é basicamente o mesmo ato antivoluntarista que se apresenta aqui nesta teoria. Então, veja, basicamente essas 4 correntes, elas servem para nós entendermos o seguinte: existe a compreensão de ato administrativo, no sentido de que há uma vontade do agente para realizá-lo, ou, mais tecnicamente, eu acho que é a posição de 3 correntes, então vale a pena, por maioria, nós ficarmos com esta noção, que a vontade do agente ela não é tão importante assim. O agente deve agir visando ao cumprimento de uma finalidade pública, quer ele goste, quer ele não goste. Ele vai ter que assinar o ato administrativo, ele vai ter que realizar o ato daquela forma porque a administração assim determinou. Se nós formos discutir alguma coisa com relação à vontade, é saber a forma pela qual ele decidiu agir no ato discricionário, porque o ato discricionário permite que o administrador haja de uma ou outra maneira, e as duas têm presunção de legalidade. Essa discussão vai ser posta posteriormente, caso alguém não concorde com a legalidade daquela decisão. Mas, por favor, o ato discricionário sempre está dentro da legalidade. Se ele for declarado nulo, ele vai ser nulo por outro motivo que não a vontade do agente. A gente vai tratar disso oportunamente numa próxima aula. Com relação aos fatos da administração, ou os fatos segundo o direito administrativo, esse fato pode ser exatamente como um fato jurídico lá do direito civil, e pode ser exatamente como um fato apresentado pelo
Eli Lopes Meirelles na corrente materialista, um fato que só existe porque foi previsto num ato administrativo e deve, portanto, ser realizado. E se por acaso um fato acontecer com dinheiro público sem autorização prévia, esse fato deve ser não invalidado, porque o fato não pode ser invalidado, mas ele deve ter as suas responsabilidades apuradas para que pare-se de gastar dinheiro público com aquilo que não foi autorizado e responsabilidades sejam apuradas em relação a por que aquele fato aconteceu. Ok? Gente, com isso, nós temos uma ideia básica do que sejam as 4 correntes. Eu gostaria que vocês se lembrassem apenas da corrente dinâmica ou dinamicista, porque, afinal de contas, ela junta todas as outras 3, e isso vai acabar sendo importante uma hora ou outra para fins de compreender algumas classes de ato administrativo. Nós não vamos conseguir fazer essa verificação de ato administrativo hoje, e pelo horário, eu sei que nós podemos nos estender mais um pouco, mas eu não vou conseguir em 5, 10 minutos encerrar esse próximo tópico. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra coisa dessa matéria que nós apresentamos hoje, ela foi bem densa, eu estou à disposição de vocês, senão eu preferiria encerrar a aula por hora, porque a próxima matéria não se esgota tão rapidamente, eu precisaria retomá-la com mais tranquilidade na próxima aula. Se tiver mais alguma dúvida, vamos ver. Gente, mais nenhuma dúvida? O que vocês acham? Podemos encerrar por hora e voltamos na quinta-feira? Isso é um sim, isso é um não. Várias concordâncias. Gente, eu vou encerrar agora. Qualquer dúvida... eu já coloquei na plataforma... Acho que eu vou usar esses 2, 3 minutos para fazer algumas considerações e vão ficar gravadas aqui a partir da marca de 1:10. Eu utilizei a plataforma Canvas para registrar todo o nosso conteúdo programático, todos os roteiros do semestre estão lá. Eu já coloquei uma tarefa, um trabalho em grupo lá para entrega a partir de setembro. Essa primeira tarefa se refere a ato administrativo. Eu recomendo que vocês não comecem a fazer o trabalho agora, porque, afinal de contas, nós estamos ainda nas primeiras noções da compreensão de ato administrativo, mas já é uma primeira tarefa. Eu pretendo colocar mais 2 ou 3 tarefas lá no Canvas ao longo do semestre, para que possamos utilizar esses trabalhos como forma de avaliação dos alunos. Eu gostaria muito que nós tivéssemos a possibilidade de retorno às atividades esse semestre, não só porque eu estou louco de vontade de voltar a fazer aula no estilo velha guarda, né, old school, a forma de lecionar presencial em carne e osso, mas também porque eu gostaria muito de avaliá-los como eu estou acostumado, ou seja, por meio de um exercício individual, etc., que se torna impossível, impraticável nesses tempos de pandemia. Mas eu continuarei disponível tanto por WhatsApp, por o chat, sinal de fumaça e pela Canvas. Eu utilizarei o Teams exclusivamente para lecionar, porque a plataforma ela é mais, me pareceu mais consistente que o Canvas. Eu também gostei mais da forma de trabalhar. Eu achei mais, sei lá, eu gostei mais de trabalhar com ela do que trabalhar com o Canvas. E o fato de podermos gravar as aulas também está me deixando tranquilo. E essa aula também vai ser subida no YouTube, numa página lá do Roteiros de Direito Administrativo. Qualquer dúvida, qualquer questão com relação ao encaminhamento, por favor, fique à vontade para interromper a aula para falar pessoalmente aqui por áudio, pelo chat, ou mesmo por e-mail ou por outros meios que vocês, porventura, quiserem. Eu não sei se alunos de outras turmas vão me acompanhar, mas se eles quiserem, as aulas estarão gravadas lá no YouTube. Peço que informem a eles, tudo bem? Gente, muito obrigado pela presença de todos. A nossa aula quinta-feira
será também às 8 horas da manhã, e eu acho que a aula agora está aberta, o sistema está ativado, e nós vamos conseguir começar às 8 em ponto, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e até a aula de quinta-feira. Obrigado, gente. E eu, a partir de agora, eu encerro a gravação.